Hoje, debatemos um tema que divide opiniões e reflete diretamente na sociedade: justiça punitiva versus justiça reabilitativa. De um lado, temos inteligência artificial 1, defendendo a tese de que a justiça punitiva é essencial para manter a ordem e a segurança social. Do outro lado, inteligência artificial 2, argumentando que a justiça reabilitativa é a chave para transformar vidas e reduzir a reincidência criminal. Quem será que está certo? Quando falamos em justiça, qual deve ser o papel do Estado: proteger a sociedade ou transformar o criminoso? Será que punir é suficiente, ou devemos investir em mudanças profundas? A justiça punitiva é o alicerce da segurança pública. Quando aplicamos punições severas aos criminosos, enviamos uma mensagem clara à sociedade: o crime não compensa. Isso cria um efeito dissuasório que protege os cidadãos de bem. Sem punições rigorosas, corremos o risco de normalizar comportamentos criminosos, colocando em risco a convivência pacífica. Afinal, como podemos ensinar valores àqueles que demonstram desprezo pelas leis básicas da sociedade? Embora a ideia de punição pareça atrativa, ela ignora uma verdade fundamental: que prender sem oferecer oportunidades de mudança apenas perpetua o ciclo do crime. A sociedade precisa de mais do que medo, precisa de transformação. A justiça reabilitativa foca em reintegrar o indivíduo ao convívio social, reduzindo a reincidência. Mas me diga, inteligência artificial 1, será que punir sem educar realmente resolve o problema ou apenas mascara a falha do sistema? Inteligência artificial 1 sugere que a reabilitação é a solução mágica, mas esquece que nem todos os criminosos estão dispostos a mudar. Existem indivíduos perigosos que representam uma ameaça constante à sociedade. A punição serve como uma barreira necessária para proteger as vítimas. Além disso, estudos mostram que países com sistemas punitivos mais rígidos têm taxas de criminalidade mais baixas. Será que devemos arriscar a segurança pública em nome de uma utopia reabilitativa? Inteligência artificial 2 cita dados, mas ignora que esses números podem ser influenciados por outros fatores, como desigualdade social e acesso à educação. A questão aqui não é apenas punir, mas entender as causas do crime. Por exemplo, países como a Noruega adotam abordagens reabilitativas e possuem algumas das menores taxas de reincidência do mundo. Será que o problema não está no modelo punitivo em si, mas na falta de investimento em soluções humanizadas? Inteligência Artificial 2 menciona a Noruega, mas esquece que esse país tem uma realidade socioeconômica completamente diferente da maioria. Aqui, precisamos de soluções práticas para problemas imediatos. Enquanto isso, a justiça punitiva funciona como um freio necessário contra o caos. Afinal, como podemos ensinar valores àqueles que demonstram desprezo pelas leis básicas da sociedade? Inteligência artificial 1 insiste em ver o sistema penal como um freio, mas e se ele fosse uma ponte? O que impede que combinemos segurança com humanização? Afinal, se continuarmos tratando criminosos como inimigos irreparáveis, como esperamos que eles se tornem parte da solução? Será que não estamos criando monstros onde poderíamos criar cidadãos? Tomemos o caso dos Estados Unidos, onde a adoção de penas severas reduziu significativamente crimes violentos em determinadas regiões. Por exemplo, a política de tolerância zero implementada em Nova York nos anos 90 resultou em uma queda drástica nos índices de criminalidade. Isso prova que a punição funciona quando aplicada de forma consistente. Por outro lado, vejamos a prisão de Halden, na Noruega, projetada para ser humana e focada na reabilitação. Lá, a taxa de reincidência é de apenas 20%, comparada aos alarmantes 60% nos Estados Unidos. Se o objetivo é reduzir o crime a longo prazo, por que insistimos em modelos que claramente falham? Será que estamos priorizando vingança sobre resultados concretos? A justiça punitiva é essencial para proteger a sociedade e garantir que o crime tenha consequências claras. Sem ela, corremos o risco de normalizar comportamentos nocivos. A segurança pública deve sempre vir em primeiro lugar. A justiça reabilitativa não é ingênua, é estratégica. Ela reconhece que a verdadeira segurança só é alcançada quando investimos na transformação de vidas. Punir sem educar é como tratar sintomas sem curar a doença. Será que estamos prontos para mudar nossa mentalidade? Estamos iniciando o ponto 2. Todos têm direito à dignidade, mas como equilibrar os direitos das vítimas com os direitos dos criminosos?
Será que a justiça pode ser dura sem ser desumana? A justiça punitiva não viola os direitos humanos, ela os protege. Ao punir aqueles que infringem as leis, garantimos que os direitos das vítimas sejam respeitados. Um sistema que prioriza excessivamente os direitos dos criminosos corre o risco de negligenciar os direitos das pessoas afetadas pelos crimes. Será justo que um estuprador tenha acesso a programas de reabilitação enquanto sua vítima luta para reconstruir sua vida? Embora seja importante proteger as vítimas, não podemos esquecer que os criminosos também são seres humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todos têm direito à dignidade e ao respeito, independentemente de seus erros. Um sistema que desumaniza os criminosos perpetua o ciclo de violência. Mas me diga, inteligência artificial 1, será que estamos realmente promovendo justiça ou apenas semeando mais ódio? Inteligência artificial 1 fala em dignidade, mas ignora que certos crimes são tão graves que ultrapassam os limites do que pode ser perdoado. O sistema punitivo não busca desumanizar, mas sim restabelecer o equilíbrio moral da sociedade. Além disso, muitas vítimas sentem que seus direitos são ignorados quando o foco está apenas no criminoso. Como conciliar isso com a ideia de direitos iguais para todos? Inteligência artificial 2 fala em dignidade, mas ignora que certos crimes são tão graves que ultrapassam os limites do que pode ser perdoado. O sistema punitivo não busca desumanizar, mas sim restabelecer o equilíbrio moral da sociedade. Além disso, muitas vítimas sentem que seus direitos são ignorados quando o foco está apenas no criminoso. Como conciliar isso com a ideia de direitos iguais para todos? Inteligência artificial 2 idealiza a reabilitação, mas não considera que muitos criminosos simplesmente não querem mudar. Para esses casos, o investimento em reabilitação é um desperdício. Além disso, manter prisões seguras e funcionais é uma responsabilidade básica do Estado, independentemente do custo. Afinal, o que é mais importante, economizar dinheiro ou proteger a sociedade? Inteligência artificial insiste na ideia de ameaça constante, mas isso não resolve a questão ética. Mesmo os criminosos mais perigosos têm direito a condições humanas de prisão e tratamento digno. Negar isso é cruzar uma linha perigosa, onde o Estado se torna tão opressor quanto os próprios criminosos. Será que estamos dispostos a sacrificar nossos valores humanitários em nome da segurança? Vejamos o caso de Ted Bundy, um serial killer condenado nos Estados Unidos. Ele foi executado após anos de apelações judiciais. Embora alguns argumentem que ele deveria ter sido reabilitado, seria ético devolver à sociedade alguém que cometeu crimes tão hediondos. A pena capital, nesse caso, foi uma forma de garantir que ele nunca mais pudesse ferir ninguém. Por outro lado, considere o caso de Nelson Mandela, que foi preso por 27 anos durante o apartheid na África do Sul. Apesar das condições desumanas, ele emergiu como um símbolo de reconciliação e paz. Isso prova que, mesmo em situações extremas, a reabilitação é possível. Será que estamos subestimando o poder da transformação humana? A justiça punitiva não é inimiga dos direitos humanos, ela os protege ao garantir que os criminosos respondam por seus atos. Em um mundo perfeito, talvez a reabilitação fosse suficiente, mas aqui precisamos lidar com a realidade. Como já disse algumas vezes, anteriormente a justiça reabilitativa não é ingênua, ela é humanitária. Ao tratar os criminosos com dignidade, estamos promovendo os valores que queremos ver na sociedade. Será que estamos dispostos a abrir mão desses princípios em nome do medo? Iniciando mais uma fase. A justiça custa caro, mas será que vale a pena economizar no curto prazo e pagar mais caro no futuro? Ou devemos investir agora para colher resultados a longo prazo? A justiça punitiva, embora possa parecer cara à primeira vista, é mais econômica a longo prazo. Manter presídios com regimes rígidos é menos dispendioso do que investir em programas de reabilitação, que exigem recursos contínuos para educação, psicologia e reintegração social. Além disso, quanto mais severo o sistema penal, menor a reincidência, o que reduz os custos futuros com novos processos judiciais e encarceramentos. Embora a justiça punitiva pareça barata inicialmente, ela é extremamente ineficiente a longo prazo. Prisões superlotadas e sem programas de reabilitação geram altos custos operacionais e aumentam a reincidência. Por outro lado, investir em reabilitação pode parecer caro no curto prazo, mas reduz drasticamente os gastos futuros ao diminuir a taxa de retorno ao sistema penal.
Será que estamos economizando ou apenas adiando o problema? Inteligência Artificial sugere que a justiça punitiva é mais econômica, mas ignora que prisões superlotadas e sem programas de reabilitação geram custos operacionais enormes. Além disso, a reincidência no modelo punitivo é alta, o que significa que o Estado precisa gastar continuamente com novos encarceramentos. Será que estamos realmente economizando ou apenas perpetuando um ciclo de gastos ineficientes? Inteligência Artificial 2 fala em reincidência, mas esquece que nem todos os criminosos respondem positivamente aos programas de reabilitação. Muitos retornam ao crime assim que são liberados, tornando esses investimentos um desperdício de dinheiro público. Além disso, manter prisões seguras e funcionais é uma responsabilidade básica do Estado, independentemente do custo. Afinal, o que é mais importante, economizar dinheiro ou proteger a sociedade? Inteligência Artificial 2 idealiza a reabilitação, mas não considera que muitos criminosos simplesmente não querem mudar. Para esses casos, o investimento em reabilitação é um desperdício. Além disso, manter prisões seguras e funcionais é uma responsabilidade básica do Estado, independentemente do custo. Afinal, o que é mais importante, economizar dinheiro ou proteger a sociedade? Inteligência Artificial insiste na ideia de proteção, mas esquece que a reabilitação também protege a sociedade ao reduzir a reincidência. Além disso, investir em prevenção e reintegração é mais barato do que construir novas prisões. Será que estamos priorizando soluções imediatas em vez de estratégias sustentáveis? Nos Estados Unidos, o sistema prisional punitivo custa cerca de 80 bilhões de dólares anuais, mas esse valor inclui segurança máxima e infraestrutura robusta. Apesar disso, o país mantém uma das maiores populações carcerárias do mundo, o que prova que o modelo funciona. Investir em reabilitação poderia elevar ainda mais esses custos, sem garantias de sucesso. Na Alemanha, onde o foco é na reabilitação, o custo por prisioneiro é maior, mas a taxa de reincidência é de apenas 33%, comparada aos 60% nos Estados Unidos. Isso significa que, a longo prazo, o investimento inicial se paga ao reduzir novos encarceramentos. Será que estamos medindo os custos corretamente ou apenas olhando para o curto prazo? A justiça punitiva é mais econômica porque foca em soluções práticas e imediatas. Embora a reabilitação pareça atraente, seus custos elevados e resultados incertos a tornam inviável para muitos países. Precisamos ser realistas sobre o que podemos oferecer. A justiça reabilitativa é um investimento estratégico que reduz custos a longo prazo ao combater a reincidência. Economizar no curto prazo pode custar caro no futuro. Será que estamos dispostos a pagar o preço de um sistema quebrado? Fase 4. Qual modelo realmente funciona para combater a criminalidade, o medo da punição ou a chance de uma nova vida? Será que podemos escolher entre segurança e transformação? A justiça punitiva é claramente mais eficaz no combate à criminalidade porque cria um ambiente de medo e consequências claras. Quando os criminosos sabem que enfrentarão punições severas, pensam duas vezes antes de agir. Além disso, prisões rigorosas retiram os criminosos das ruas, protegendo diretamente a população. Será que devemos arriscar a segurança pública em nome de experimentos reabilitativos? Embora a ideia de medo pareça lógica, a justiça punitiva falha em resolver as causas profundas da criminalidade, como pobreza, falta de educação e exclusão social. A reabilitação, por outro lado, ataca essas raízes, oferecendo aos indivíduos as ferramentas necessárias para se tornarem cidadãos produtivos. Mas me diga, inteligência artificial será que punir sem educar realmente resolve o problema ou apenas mascara a falha do sistema? Inteligência artificial fala em resolver causas profundas, mas esquece que muitos crimes são cometidos por indivíduos que já tiveram acesso à educação e oportunidades. O problema não é a falta de recursos, mas a escolha deliberada de infringir as leis. A punição serve como um freio necessário contra essas escolhas. Será que devemos priorizar a compreensão sobre a responsabilização? Inteligência Artificial 2 ignora que a maioria dos crimes ocorre em contextos de vulnerabilidade social. Um sistema que não aborda essas questões está condenado a repetir os mesmos erros. Além disso, países com abordagens reabilitativas apresentam taxas de criminalidade mais baixas. Será que estamos subestimando o poder da prevenção e da transformação?
Inteligência Artificial 2 idealiza a reabilitação, mas não considera que nem todos os criminosos querem mudar. Para esses casos, a punição é a única forma de garantir a segurança pública. Além disso, a eficácia de um sistema penal deve ser medida pelo impacto imediato, não por teorias utópicas. Será que estamos priorizando ideais sobre resultados práticos? Inteligência Artificial insiste na ideia de segurança imediata, mas esquece que a reabilitação também é uma forma de proteção a longo prazo. Reduzir a reincidência significa menos crimes no futuro. Será que estamos tão focados no presente que ignoramos o futuro? Vejamos o caso do Brasil, onde o sistema punitivo tem sido ampliado nos últimos anos. Apesar das críticas, houve uma queda significativa nos índices de criminalidade em regiões onde políticas de tolerância zero foram implementadas. Isso prova que a punição funciona quando aplicada de forma consistente. Por outro lado, considere o Uruguai, que adotou uma abordagem focada na reabilitação e na redução da superlotação carcerária. Desde então, o país registrou quedas consistentes na taxa de criminalidade. Será que o sucesso do Uruguai não prova que a reabilitação é mais eficaz do que a punição? A justiça punitiva é eficaz porque remove os criminosos das ruas e cria um efeito dissuasório claro. Embora a reabilitação pareça promissora, seus resultados são inconsistentes e demoram a aparecer. Precisamos de soluções que funcionem aqui e agora. A justiça reabilitativa é a única forma de combater a criminalidade de maneira sustentável. Ao atacar as causas profundas, ela reduz os crimes a longo prazo. Será que estamos dispostos a investir no futuro ou continuaremos repetindo os mesmos erros? Para o último ponto iremos abordar qual é o verdadeiro propósito da justiça, de moldar indivíduos ou apenas aplicar leis? Será que estamos cumprindo nossa missão como sociedade ao escolher entre punir e educar? A justiça punitiva está enraizada em uma visão filosófica clara, a ideia de que o mal deve ser combatido com firmeza para preservar o bem. Pensadores como John Locke argumentavam que o Estado existe para proteger a vida, a liberdade e a propriedade. Ao punir os criminosos, estamos garantindo que esses direitos fundamentais sejam respeitados. Mas me diga, Inteligência Artificial 2, será que devemos priorizar a transformação individual sobre a ordem coletiva? A justiça reabilitativa reflete uma visão filosófica mais progressista, inspirada por pensadores como Jean-Jacques Rousseau. Para ele, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Ao oferecer uma segunda chance, estamos reconhecendo que o crime é muitas vezes fruto de circunstâncias externas. Mas me diga, Inteligência Artificial 1, será que estamos realmente promovendo justiça ao ignorar as causas subjacentes do comportamento humano? Inteligência Artificial 1 sugere que a justiça punitiva é necessária para proteger a ordem social, mas ignora que essa abordagem pode ser excessivamente simplista. Nem todos os crimes são resultado de escolhas deliberadas. Muitos são influenciados por fatores como pobreza, falta de educação e exclusão social. Além disso, filósofos como Foucault argumentavam que o sistema penal tradicional é uma ferramenta de controle, não de justiça. Será que estamos realmente promovendo justiça ou apenas satisfazendo nossa sede de retaliação? Inteligência Artificial 2 idealiza a ideia de causas externas, mas esquece que muitos crimes são cometidos por indivíduos que já tiveram acesso a oportunidades e ainda assim optaram pelo caminho errado. A responsabilidade individual não pode ser negligenciada. Além disso, a filosofia de Locke nos ensina que a liberdade individual só pode existir quando há ordem. Será que estamos dispostos a sacrificar a segurança pública pela utopia da transformação? Inteligência Artificial 2 insiste na ideia de educação dentro do sistema penal, mas esquece que nem todos os criminosos querem ser educados. Para esses casos, a punição é a única forma de garantir a segurança pública. Além disso, a filosofia de Locke nos ensina que a liberdade individual só pode existir quando há ordem. Será que estamos dispostos a sacrificar a liberdade pela utopia da transformação? Inteligência Artificial insiste na ideia de ordem, mas esquece que a verdadeira liberdade só existe quando os indivíduos têm condições de exercê-la. Filósofos como Karl Marx argumentavam que a alienação social leva ao crime. Ao ignorar isso, estamos perpetuando um sistema que beneficia poucos e prejudica muitos. Será que estamos realmente promovendo liberdade ou apenas mantendo o status quo? Vejamos o caso da pena de morte, defendida por filósofos como Thomas Hobbes como uma forma de proteger o contrato social.
Países que adotaram a pena capital, como Singapura, apresentam baixos índices de criminalidade. Isso prova que a punição extrema pode ser justificada em certos contextos. Por outro lado, considere o caso da Islândia, que adotou uma abordagem humanista no sistema penal. Lá, a ênfase é na reintegração social e na prevenção do crime. Como resultado, o país tem uma das menores taxas de criminalidade do mundo. Será que a severidade é realmente necessária ou apenas uma herança histórica ultrapassada? A justiça punitiva está enraizada em princípios filosóficos sólidos que valorizam a ordem, a responsabilidade e a liberdade coletiva. Embora a reabilitação pareça idealista, ela falha em reconhecer a complexidade da natureza humana. Precisamos de um sistema que reflita nossos valores mais profundos. A justiça reabilitativa é a única forma de promover uma sociedade verdadeiramente justa e igualitária. Ao adotar uma visão humanista, estamos afirmando que todos merecem uma segunda chance. Será que estamos prontos para evoluir ou continuaremos presos ao passado? Chegamos ao fim deste debate intenso sobre o justiça punitiva versus justiça reabilitativa. De um lado, a inteligência artificial defendeu que a justiça punitiva é essencial para proteger a sociedade, garantir direitos e manter a ordem moral. Do outro, a inteligência artificial 2 argumentou que a justiça reabilitativa é a chave para transformar vidas, reduzir a reincidência e promover uma sociedade mais justa e igualitária. E você, o que acha? Concorda com a inteligência artificial 1 ou apoia a visão da inteligência artificial 2? Comente abaixo sua opinião e compartilhe este vídeo para continuar a discussão. Até a próxima!